Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais bizarras e, olha, quase inacreditáveis do século XX. A epidemia de risos de Tanganica. Parece roteiro de filme, né? Mas foi um evento real que simplesmente paralisou comunidades inteiras. Para começar, fica a pergunta: será que uma piada, uma simples crise de riso, teria o poder de fechar uma escola inteira? Soa como um exagero, certo? Mas e se não fosse só uma escola? Pois é, foram 14. C-A-T-O-R-Z-E. Escolas forçadas a fechar as portas por causa de uma epidemia de riso. É isso mesmo. Algo que começou de um jeito super inocente acabou virando um fenômeno que bagunçou a vida de milhares de pessoas. Vamos entender como é que isso aconteceu. A nossa história começa aqui, nesse lugar e data específico. A gente volta para Kinshasa, na antiga Tangânica, que hoje faz parte da Tanzânia, em 30 de janeiro de 1962. Um dia que tinha tudo para ser normal, mas que entrou para a história da medicina e da psicologia. E a origem de tudo isso foi a coisa mais banal do mundo, algo que acontece em qualquer escola. 3 alunas de um internato de freiras começaram a rir. Só que essa risada, em vez de parar, começou a se espalhar de um jeito totalmente fora de controle. Mas veja bem, não era um riso de felicidade. Os sintomas eram bem mais complexos e assustadores. Eram ataques que misturavam riso e choro, uma agitação sem fim. E a duração era impressionante. Alguns ataques duravam horas, outros se estendiam por até 16 dias. E podiam voltar. Rapidinho, 95 das 159 alunas já estavam afetadas. A escola não teve escolha, teve que fechar. Só que fechar a escola não foi o fim da história. Na verdade, foi só o começo. A tal epidemia escapou dos muros do internato e se alastrou, durando incríveis 2 anos e meio, uma verdadeira praga de riso que parecia não ter fim. Essa linha do tempo aqui mostra bem como o surto foi persistente. Começa em janeiro de 62. Em maio, tentam reabrir a escola, mas um mês depois precisam fechar de novo. Aí a epidemia pula para vilarejos vizinhos, como um Xamba, e só vai acabar lá para meados de 1964. 2 anos e meio de um caos total e sem explicação. E aqui a gente vê um padrão muito, mas muito curioso. A epidemia não afetava todo mundo igual. O contágio seguia um caminho bem claro. Atingia principalmente as meninas adolescentes e depois as mães e outras mulheres da família. Homens adultos, professores, policiais, a grande maioria passou ilesa. Estranho, né? A gente já vai chegar no porquê disso. No total, a estimativa é que mais ou menos 1.000 pessoas foram atingidas por essa onda de sintomas. Imagina só, 1.000 pessoas com ataques de riso, choro, dor, exaustão e até desmaios, paralisando a vida de comunidades inteiras. Bom, com um surto desse tamanho, era urgente encontrar a causa. As autoridades, os médicos, todo mundo precisava entender o que estava acontecendo. O que poderia causar uma reação tão bizarra e, pior, tão contagiosa? As primeiras suspeitas, claro, foram as mais lógicas, as biológicas. Talvez um vírus desconhecido que atacasse o cérebro, tipo uma encefalite, ou alguma toxina na comida, na água, quem sabe no ar. Todas as possibilidades físicas foram investigadas a fundo. Mas, para surpresa geral, os resultados foram todos negativos. Coletaram amostras, fizeram dezenas de testes e nada. Nenhuma evidência de veneno, de vírus ou de qualquer contaminação. O mistério só aumentava. Com todas as causas físicas descartadas, a investigação teve que tomar um rumo completamente diferente. A resposta para a epidemia de risos não estava no corpo, mas sim na mente. A conclusão dos especialistas foi que se tratava de um caso clássico de doença psicogênica em massa, que a gente conhece mais como histeria coletiva. A origem do surto era psicológica, uma manifestação da mente em resposta a um estresse absurdo. Vamos definir isso direitinho. A doença psicogênica em massa, ou DPM, acontece quando um grupo de pessoas, geralmente um grupo bem unido e que está sob muito estresse, começa a mostrar sintomas físicos reais, tipo tontura, dor ou, como nesse caso, riso e choro, só que sem nenhuma causa biológica. É como se fosse uma doença social, que se espalha por contágio psicológico. A DPM tem basicamente 2 formas. Uma é a de ansiedade, que é mais rápida, de curta duração. A outra é a motora.
E essa última envolve comportamentos anormais como tiques, convulsões ou, como a gente viu, riso e choro descontrolados. A disseminação dela é mais lenta e os surtos podem durar muito, muito tempo. E isso se encaixa como uma luva no que aconteceu em Tanganica. A longa duração, os comportamentos estranhos, o jeito como se espalhou, tudo isso classifica essa epidemia como um dos casos mais extremos e bem documentados de histeria motor em massa que se tem notícia. Certo, mas esse diagnóstico levanta outra pergunta, talvez a mais importante de todas. Por que ali? Por que com aquelas meninas, naquela época específica? O que estava acontecendo na sociedade de Tangânica que podia gerar um nível de estresse tão insuportável? O cenário era de uma tensão gigantesca. Tanganica tinha acabado de conquistar a independência, o que gerava uma incerteza enorme. As alunas do internato, em especial, viviam sob uma pressão brutal. Elas estavam espremidas entre dois mundos: as regras super rígidas e ocidentais da escola e os valores tradicionais de suas famílias, tudo isso longe de casa. A teoria é que a DPM funciona meio como uma válvula de escape. Quando um grupo de pessoas com menos poder enfrenta um estresse que não consegue colocar em palavras ou combater de frente, o corpo dá um jeito de protestar. É uma forma inconsciente de assumir o papel de doente para conseguir escapar de uma realidade que se tornou insuportável. E embora essa epidemia de risos de 62 pareça algo de um passado muito distante, o fenômeno da histeria coletiva não sumiu, não. Ele continua acontecendo em escolas, em fábricas e até online, se adaptando aos tipos de estresse da nossa época. O neurocientista Robert Provine nos lembra de uma coisa: o riso contagioso é algo que todo mundo conhece. Sabe aquele momento em que alguém começa a rir e do nada todo mundo em volta tá rindo junto sem nem saber por quê? Pois é. O que aconteceu em Tangânica foi uma versão extrema e patológica disso, abastecida por um estresse muito profundo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A bizarra epidemia de risos de Tangânica é muito mais que uma curiosidade histórica. É um lembrete poderoso de como o estresse coletivo pode se manifestar de formas físicas totalmente inesperadas. E de como a nossa mente e o nosso corpo estão profundamente ligados ao ambiente social em que a gente vive. E assim a gente fecha a nossa análise de hoje. Se esse caso despertou a sua curiosidade, deixe um comentário aqui embaixo sobre qual outro fenômeno gostaria de ver a gente explicando. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Até lá!